O vídeo de hoje eu vou explicar para você como criar um chatbot, criar um agente que você conecta no seu WhatsApp, que consegue fazer agendamentos utilizando o Cal.com, que é uma das ferramentas mais utilizadas para agendamentos de reuniões, entre consultórios, consultas e outras coisas também. O vídeo de hoje vai ser explicativo utilizando o Flowise e vamos ter também uma versão usando o DeFi, que eu postarei um dia após esse vídeo aqui ir ao ar. Mas antes disso, eu quero convidar você a participar do nosso grupo, a Next Minds, é um grupo do WhatsApp, também temos uma comunidade no Circle, que é gratuita, e o fluxo que eu vou utilizar hoje, todos os vídeos que eu fiz aqui para o canal, estão disponíveis para download, você pode baixar, utilizar da melhor forma possível, fazendo a edição conforme o seu projeto. Tanto o fluxo quanto as ferramentas, estão tudo disponíveis lá, o link vai estar aqui na descrição da Next Minds. E se você quiser algo a mais, a gente tem também a comunidade Next Level, que ela tem muito mais conteúdo, e inclusive vários mini cursos que vão ser postados. Você pode estar vendo aqui na tela, tem várias coisas com aulas semanais sendo postadas. Nós temos um plano mensal e um plano anual que tem algumas diferenças, como por exemplo a Agents, que é uma plataforma própria que conecta qualquer um desses fluxos ao WhatsApp, inclusive faz transcrição de áudio no WhatsApp nativamente, de uma forma bem simples para você conectar. Agora vamos voltar para o vídeo, que eu não quero demorar muito tempo com isso aqui. Mas se você tiver endereço, o link vai estar abaixo aqui na descrição. Agora vamos ao vídeo, vamos ao conteúdo, mas antes não se esquece, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário caso você tenha alguma dúvida ou algum pedido de conteúdo para vídeo, se inscreve, ativa o sininho, já segue, já participa do grupo. Agora vamos para a parte mais direta. Começando com o Cal.com, eu vou explicar um pouquinho do funcionamento dele, por que eu estou utilizando ele. Muitas empresas utilizam o Cal.com porque ele permite que você crie um calendário com horários disponíveis para atendimento. Por exemplo, eu posso criar um calendário e colocar que o prazo da minha consulta é 45 minutos ou 1 hora, e ele vai deixar os horários em abertos. Olha, eu atendo somente das 2 às 4 da tarde. Então, ele vai permitir agendamento apenas nesses horários. E não é você que tem que fazer esse agendamento, o próprio cliente consegue. Mas hoje nós vamos criar um chatbot não, na verdade, um agente que vai atender direto no WhatsApp e ele vai fazer esse registro, ele vai fazer esse agendamento. Ou seja, se você tiver um bom prompt, você vai ter um atendente que vai conversando, consegue passar os horários disponíveis e consegue também realizar um agendamento de uma reunião, de uma consulta ou outra coisa. A ferramenta Cal.com, você tem que primeiro, vou até abrir aqui o site, vamos abrir aqui inicialmente, para explicar desde a parte inicial. Você vai abrir Cal.com com um L só, e você vai criar a sua conta. No meu caso, eu já tenho uma conta criada e já estou logado. Eu vou entrar na plataforma e vou explicar, caso você nunca tenha usado, só o que você vai necessitar de criar antes de você criar o seu agente e conectar ele aqui. Nós vamos utilizar aqui dentro do Cal.com, quando você entrar, você vai ter um painel parecido com esse aqui. Primeira coisa que você vai criar é vir aqui em tipos de eventos, novo. Eu vou abrir e vou criar um aqui. Vamos lá. Agora aqui vamos colocar consultas. É o nome desse painel, no caso, que assim que eu salvar ele vai ficar como esse aqui, ó. Vamos lá, consultas. E aqui a duração, ou seja, cada consulta tem a duração, vamos colocar aqui, de 60 minutos. Então, cada vez que um paciente agendar, ele vai ocupar a sua agenda durante 60 minutos. Um outro recurso que o Cal.com tem, só que esse é um recurso pago, é quando você tem várias pessoas em um consultório ou várias pessoas que dependem do mesmo atendimento. Então, uma barbearia, um consultório que tem 3 médicos, você vai cadastrar todos eles e você vai conseguir criar aqui um agendamento para cada um. Então, conforme o atendente, ele vai conseguir te falar quem está disponível naquele horário, quais horários não estão. Mas agora o foco é somente isso aqui. Você vai clicar em continuar, eu vou fechar o meu aqui, porque já tem um criado. Você vai clicar em continuar e você vai ver assim. Para você ativar ele, clicando nesse switchzinho aqui, nesse seletor, e você pode clicar nele para você abrir e ver a descrição dele, alterar, entre outras coisas. Bom, aqui agora, a única coisa importante que a gente vai precisar depois é esse código aqui acima, mas não vou pegar nisso agora. Isso é um pouquinho mais para frente. Além disso, para você fazer isso, você vai precisar de uma API Key, que seria a sua chave secreta, um código para acessar, para ter acesso de conseguir criar esses agendamentos aqui dentro. Sua API Key, você vai vir aqui do lado direito, do lado esquerdo. Eu vou até ajustar aqui a minha imagem na tela, deixa eu arrastar aqui. Pronto. Aqui do lado esquerdo, na parte de baixo, em configurações. Clicou em configurações, vamos voltar aqui. Pronto, clicou em configurações, você vai ver que você vai ter inúmeras coisas do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, você vai conseguir ver aqui, lá embaixo, chaves APIs.
Se na tela não estiver aparecendo, é só você olhar e procurar por Chaves APIs. Fica na aba Desenvolvedores. É que minha imagem fica um pouquinho tampando aqui. Clicou em Chaves APIs, você não vai ter essa nova API que eu tenho, vai estar vazio. Você vai clicar em adicionar. Você vai adicionar essa chave, vai criar um nome para ela e colocar uma validade. Ah, essa aqui vai ser a chave fixa. Você vai clicar em nunca expira. Para quê? Para ela não perder validade. Se você clicar em 30 dias, daqui 30 dias você vai ter que ir lá na configuração do seu robô, do seu agente, do seu fluxo, e você vai ter que alterar. Então, para isso que isso não aconteça, clique em nunca expira e dê um nome a ela. Ele vai te dar um código para você copiar. Você vai salvar, vai ter esse código, você tem que deixar ele salvo, porque nós vamos precisar dele lá. Agora eu vou explicar um pouco como que vai ser essa dinâmica. Eu vou criar um agente que tem acesso a uma ferramenta. Essa ferramenta vai conectar via API. A API, no caso, seria como se fosse uma, que a gente vai usar essa chave, é uma porta do cal.com que permite que você peça alguma coisa para ela, peça algum dado, ou que você fale, grave isso, ou me mostre isso. Então, ele tem essa chave API para isso, que é como se fosse a chave, a senha para ele acessar. Então, o nosso agente vai acionar essa API. Essa API vai acionar o cal.com e vai falar, dar uma ordem para ele, olha, você tem que agendar a tal horário, ou qual horário que você tem disponível. Vai depender da função que você ativar lá dentro do seu fluxo, lá dentro do seu agente. Esse agente vai conversar com o cliente, vai pegar os dados necessários, isso tem um prompt ajustado, que inclusive vai estar disponível para download, vai pegar esses dados e vai acionar essa ferramenta com esses dados. Assim ele vai agendar aqui no cal.com, que vai retornar, olha, o agendamento foi feito com sucesso. E ele informa ao cliente. Também é possível, não é o que eu vou fazer hoje, que é uma coisa mais simples, mas também é possível alterar agendamentos já feitos. Por exemplo, o cal.com vai acionar o cal.com, caso o cliente peça para alterar alguma coisa, e vai alterar o horário, vai alterar o dia, vai fazer alguma alteração. Então, a parte do cal.com inicial que a gente precisa trabalhar é isso aqui. Hoje eu vou utilizar o Flowise, mas eu também vou fazer uma com DeFi. Até é basicamente a mesma coisa, muda algumas coisinhas de formato de como a gente faz essa requisição de acessar a API. Mas o prompt é praticamente o mesmo, o restante é quase tudo igual, a ideia é a mesma. Bom, eu vou vir aqui no Flowise, estou até com o DeFi aberto, que eu já tenho isso aqui pronto, vou fechar aqui por enquanto, que eu não vou usar agora, mas eu estou aqui no Flowise. O Flowise o meu já está pronto aqui, mas eu vou recriar junto com você para vocês entenderem. Vou só reaproveitar aqui o que eu já tenho aqui, que no caso é o prompt. Eu vou criar um novo aqui. Eu estou utilizando um Tool Agent, porque foi um que me deu um bom resultado. Você poderia também usar um conversacional, qualquer um outro que permita que você acesse uma tool. Esse agente é o que vai ter, por exemplo, um GPT-4, alguma LLM conectada nele. Esse agente vai conversar com seu cliente e ele vai ter uma ferramenta, só que ele não usa sempre, ele só vai usar quando necessário e na hora correta. Só que para que isso aconteça, que ele saiba, você vai ter que ajustar o prompt. E eu vou explicar para vocês já já. Nesse agente eu vou conectar uma LLM. No caso aqui do Flowise, eu vou vir do lado esquerdo e vou vir, deixa eu apagar aqui o que eu digitei, que está aqui em agentes, eu vou vir aqui em Chat Models. Eu vou utilizar para esse teste a OpenAI e o 4o Mini, mas eu poderia utilizar gratuitamente o Grok. Qualquer um desses Chat Models é possível você criar. Aqui eu vou conectar minha credencial da OpenAI já está cadastrada, mas caso você não tenha, eu vou abrir aqui agora. Você vai ter que abrir o site da OpenAI, mas não é o GPT Plus. Aquilo lá é outra coisa totalmente diferente. Você vai abrir esse platform.openai.com e aqui dentro você vai vir em Dashboard. Em Dashboard do lado esquerdo você vai ver aqui API Keys. Eu tenho um monte cadastrada e você vai criar uma nova API Key, colocar um nome, a hora que você salvar ele vai te dar a numeração e você vai clicar em copiar. Clicando em copiar, você vai vir aqui em Create New, vai colocar um nome, a sua escolha, e aqui embaixo você vai colar a sua API Key. Isso aí ele vai te conectar a LLM, no caso a OpenAI, aqui no seu chat mod, igualzinho eu expliquei do Cal. Ele vai sempre mandar as mensagens lá para a OpenAI, o GPT vai processar isso, vai responder, e o seu agente passa para o seu cliente. Coloquei aqui, vou selecionar um modelo. Eu vou utilizar, como eu falei para vocês, o 4o Mini. Deixa eu encontrar onde ele está. Já tem o 1 Mini, mas vamos 4o Mini. Esse aqui. Vou conectar aqui em Toolcalling Chat Model. Beleza. Também vou precisar de um memory. Por quê? O memory é onde ele grava pedaços de conversa, é um resumo parcial das últimas conversas.
Porque antes dele acionar a ferramenta, ele precisa pegar nome, pegar alguns dados que eu vou selecionar antes. Então, eu vou vir aqui no maisinho aqui também, vou na seção de memory e eu vou utilizar um buffer memory, porque o buffer memory, ele usa uma janela bacana, ele consegue um resumo legal da conversa anterior. Eu vou puxar o buffer memory, pronto. Se eu quisesse, por exemplo, puxe só as últimas 10 conversas, as últimas 10 coisas enviadas, aí eu usaria um buffer window memory. Aí eu coloco aqui a quantidade de mensagens que eu quero que ele olhe das anteriores. Mas no caso eu vou usar o buffer memory normalmente. Deixa eu fechar aqui. Estamos aqui com o buffer memory. Agora eu preciso de uma tool, de uma ferramenta. Aqui dentro a gente tem ferramentas de API, como um HTTP request. No caso seria uma GET ou uma POST. No nosso caso é a POST. Por quê? POST é quando você vai passar algum dado para executar uma ação, no caso no call.com, como nós estamos gravando um novo agendamento, precisa ser um POST. GET é leitura. Mas eu não vou usar o POST e o GET direto da ferramenta requests GET e requests POST. Nós vamos criar uma ferramenta personalizada, uma custom tool. Então, eu vou salvar aqui primeiro, salvei. Eu vou voltar e vou explicar para vocês por que eu vou criar uma custom tool, como fazer isso. Custom tool, você pode vir aqui no mais, você vai vir em Tools e temos aqui Custom Tool. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com variáveis diferentes. Quem vai decidir a hora de usar isso aqui e como usar é o nosso agente. E para evitar algum problema, eu prefiro trabalhar com a Custom Tool, que ele vai ter algumas ele vai seguir melhor o que eu estou querendo. Então, eu já tenho essa tool feita, que está aqui embaixo, mas eu vou explicar para vocês agora como que ela é feita. Eu vou até abrir aqui, essa que já está feita. Quando você criar uma nova, vamos fazer o seguinte, vamos criar também do zero aqui. Quando eu criar uma nova, Create New, vou lá embaixo, no meu caso aparece um monte, se você não tiver nenhuma, você vai em Create New, é sempre a última opção que tiver. Você vai colocar um nome em letras minúsculas, sem espaço, coloca só um nome, por exemplo, Cal. Só isso aqui, é um exemplo. Descrição disso, realiza agendamentos no cal.com. Então eu fiz uma descrição da minha ferramenta. Aqui embaixo é onde vai o código. Isso aqui vai estar disponível para você baixar. Eu vou copiar o código que já está na outra ferramenta que eu já desenvolvi ali e vou explicar para vocês como que isso é feito. Eu vou só copiar o código aqui e a parte de variáveis eu vou fazer manualmente com vocês. Aqui, copiei. Deixa eu criar, vir de novo em Create New. Vou colocar aqui cal, realiza agendamentos. Pronto. Aqui embaixo, JavaScript Function, eu vou colar o código. O que é esse código? Aqui é onde ele tem todas as informações que são obrigatórias pelo cal.com que ele pede e algumas que são alteráveis. Por exemplo, linguagem, português, time zone, que no caso seria a zona de tempo, América-São Paulo. Isso aqui são coisas que a gente não precisa editar. São coisas que são fixas, que você não precisa ficar mexendo. No caso, status aqui, event type. Event type você vai precisar mexer, mas eu já vou chegar nele. Então, assim, tem várias coisas que estão fixas e algumas estão com esse cifrão. Esses 3 com cifrão, 4 na verdade aqui, que temos esse aqui também, esses 4 com cifrão são variáveis. Essas variáveis é onde você vai ter, como que fala, a informação do cliente entrando. Como são vários clientes diferentes, cada vez que o agente chamar, ele vai chamar com a informação daquele cliente específico. Como que se faz para declarar uma variável numa custom tool? Aqui em cima você vai ver que tem input schema. Você vai clicar em adicionar, ele vai, adicionei dois, adicionar um só, ele vai deixar você colocar um nome aqui, um tipo e uma descrição. Como eu já tenho definido como eu copiei o código, aqui eu tenho hora, então vamos clicar 2 vezes, digitar hora. Agora eu vou vir aqui no type, clico 2 vezes, string. Aqui é porque é o tipo de informação, se é um número, se é um texto. Geralmente você vai colocar string, porque mesmo nesse data o formato tem letras, tem números, então você vai passar como string, que seria como texto. Descrição, vamos colocar aqui horário. Pronto, beleza. Agora, eu vou clicar em adicionar outro item, eu tenho aqui o título. Vamos lá, copiei, colei aqui, pagar o cifrão, sem cifrão. Só simples, preferência minúsculo, também sem pontos, sem coisinhas, para evitar algum problema. String, título, que seria o título da reunião. Adicionar item, vamos de novo. Agora tenho mais o que? Name e e-mail. Vamos fazer aqui, name, string, nome. E eu tenho mail. Deixa eu vir mais para cima, adicionar item, mail.
string, e-mail. Pronto. Temos as 4 variáveis e ele vai utilizar elas aqui embaixo. Então, ele vai substituir aonde tem hora pela hora que o cliente passou, só que tem um formato específico, e nós vamos chegar nisso agora. Aí tem um detalhe que eu estava esquecendo de falar para vocês, que é como utilizar o Event Type ID. O Event Type ID é o ID de identificação de qual calendário, no caso, qual seletor de calendários lá que você tem no seu call.com. Eu vou te explicar como utilizar o meu E1181746, porém cada um vai ter um número diferente. Lá no seu call.com, lá onde eu expliquei para vocês em tipo de eventos que você criou um desses aqui, você vai clicar no que você criou e ele vai abrir. Aqui em cima na barra de endereços, ele vai vir nesse padrão app.cal.com/eventstypes/ e esse número aqui é o seu ID. Então, antes da interrogação, quando você clicar, aqui ó, 118.17.46, você precisa utilizar exatamente o mesmo, senão não vai funcionar seu agendamento. Então aqui, eu acabei de criar essa ferramenta, vou clicar em ADD, pronto, adicionei ela, está salva. Agora, o que eu preciso fazer? Conectar ela aqui em Tools, que é uma ferramenta que o meu Tool Agent pode usar. Vou dar um zoom aqui, conectei os dois, correto? Agora eu vou explicar para vocês a parte que causa muito problema quando se trabalha com Custom Tool, que é o prompt. O prompt tem que ser muito específico na questão de quando e como utilizar cada variável e cada ferramenta. Nesse caso aqui, eu vou mostrar um prompt que não é um prompt que é trabalhado para ser um atendente, mas é um prompt que na parte de chamar a ferramenta, ele cumpre a função dele, porque eu especifiquei o que eu precisava para que ele funcionasse. Bom, você é um assistente de agendamentos e está aqui para criá-los. Deixa eu até colocar aqui, pronto, para criar os agendamentos. Você irá usar ferramentas Call Agendas, que é o nome da ferramenta que eu já tinha aqui, para realizar agendamentos. Para isso, precisa coletar do usuário alguns dados que são nome, hora do agendamento e o e-mail. Então, ele precisa pegar do usuário o nome dele, o horário que vai agendar e qual o e-mail. A hora do agendamento e o dia você vai pedir normalmente para que ele responda. Por exemplo, 26 de setembro. Na ferramenta Cal, pronto, 26 de setembro. Aí aqui embaixo outra instrução, deixa eu até colocar maiúsculo para que eu não me confunda aqui. Na ferramenta Cal, tem Cal Agendas, no caso, né? Que ele já sabe qual que é. Tem algumas variáveis e você deve preencher da seguinte forma. Ou seja, eu falei que ele vai utilizar a ferramenta, só que antes ele tem que ter os dados. E eu expliquei como que ele deve pedir o dado de hora. Por que eu expliquei de hora? Porque o jeito que o cliente passa e o jeito que ele vai usar na ferramenta são modelos diferentes. Se eu não explicar aquilo ali para ele, ele vai querer que o cliente passe um código para ele igual ele vai utilizar na ferramenta. Então, caso aconteça algum erro, sempre revisem primeiramente o prompt, que provavelmente está lá o erro. Vamos lá. Da seguinte forma, ou seja, agora eu estou explicando para ele como que ele vai preencher cada variável, aquelas 4 que eu criei. Na variável start, no caso que eu mudei o nome para hora, né? Na variável hora, você colocará a hora do evento que o usuário informar. Vou colocar aqui, informar. Mas seguindo o formato. Esse formato que está aqui, até o 0300, é o formato que o cal.com pediu. Se eu mandar aqui a data que não seja nesse formato, não vai dar certo, vai dar erro, ou vai agendar em horário errado, vai ter algum problema. Então, eu expliquei para ele qual que é o formato que ele vai passar e escrevi. Ou seja, expliquei novamente o que eu falei antes. Para o usuário, você vai pedir normal, você pede normal, e depois transforma na hora de ativar a ferramenta, no caso. Na variável name, você vai colocar o nome do usuário. Na variável mail, o e-mail do usuário. Na variável title, que no caso seria aqui, a gente mudou lá para título, você colocará agendamento com nome com, aí eu coloquei entre parênteses, nome do usuário. Ou seja, ele vai digitar agendamento com e vai deixar entre parênteses o nome do usuário. Aí ele vai, esse nome de usuário, como eu expliquei para ele entre parênteses, ele entende que é algo que ele tem que mexer. Se eu não colocar, provavelmente ele digitaria agendamento com nome de usuário. Ele digitaria o nome do usuário no lugar do que a pessoa passou, que é o nome dela. E coloquei aqui embaixo, para realizar o agendamento, é obrigatório ter uma resposta da ferramenta Call Agenda. Ou seja, ele precisa ter uma resposta para garantir que foi feito. Vamos dar um save. Pronto. Esse aqui, vou abrir o de baixo novamente, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o que nós acabamos de mexer, né? Deixa eu dar um save. Eu vou vir aqui nessa ferramenta Call Agendas, é a mesma coisa, idêntico a esse de cima. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou apagar aqui, porque se eu tiver com 2 agentes aqui vai dar problema. Então vamos apagar aqui. Não, Ctrl Z. Ih, não dá para fazer Ctrl Z, vamos copiar esse aqui.
e vamos excluir, deixa eu ver se o prompt está igual. Aqui, pronto, tá certo. Vou excluir este de baixo, por enquanto. Eu vou religar aqui, porque eu excluí o errado, então vamos lá. Aqui, aqui, tudo conectado, vou salvar. Agora eu vou mandar uma mensagem. Eu já tinha outras coisas. Então é o seguinte, vamos mandar para ele, olá. Eu não vou nem apagar a mensagem, que o ideal seria eu apagar. Olá novamente, como posso ajudar hoje? Você gostaria de agendar um compromisso ou tem outra solicitação? Quero agendar uma reunião. Pronto. Aqui ele falou o seguinte: para agendar a reunião, eu preciso de algumas informações. Pediu nome, e-mail, tudo. Se eu quiser que ele atenda melhor, mais humano, eu vou falar para ele: você vai pedir uma informação a cada vez. Você não vai pedir tudo de uma vez só. E aí, eu vou dar uma diretriz de como ele deve perguntar isso. Nesse caso aqui, como o teste é para a ferramenta, não há necessidade. Então, eu vou colocar o seguinte: vou responder só o nome, não vou responder o e-mail nem a hora. Sou Jonathan. Ótimo, Jonathan. Agora, por favor, me informe a data e a hora que você gostaria de agendar. Além disso, também preciso do seu e-mail. Ou seja, ele já me pediu agora as informações que faltaram. Meu e-mail é jonathan@nextsoluçõesdigitais.com. Não mandei o horário ainda. Perfeito. Agora, informe a data e hora. Dia 27, dia 27 de setembro, às, vamos ver aqui, vamos colocar o que? Às 13 horas. Mandei a data. Agora o que ele vai fazer? Ele vai tentar executar a ferramenta, se der algum erro ele deve mostrar ali. Pronto, aqui ó. Usou a ferramenta, seu agendamento foi realizado. Agora eu vou lá no cal.com para ver se tem isso aqui. Ó, ele mandou o nome, e-mail, título do evento, agendamento com Jonathan. Agora ele colocou corretamente. Vamos lá no cal.com. Cadê aqui? Está nas APIs. Vamos voltar ao cal normal. Aqui. Vou sair das configurações que eu tinha aberto aquela hora. E se eu vir aqui nas minhas reuniões, deixa eu ver aqui, tipos de eventos, tá certo? Reservas. Tá aqui. 27 às 4, deixa eu ver aqui. 27, 1 da tarde, 1 PM, que no caso às 13 horas. Consultoria, Jonathan, vamos clicar aqui para ver. Tá aqui o e-mail, jonathan@nextsoluçõesdigitais, ele realizou o agendamento. Ou seja, com isso aqui você consegue agendar. Agora, se eu quisesse melhoria, eu não vou fazer isso aqui agora. O que eu faria? Eu modificaria aqui, criando uma outra Custom Tool dessa, uma outra ferramenta, somente para ver os horários disponíveis. Explicaria aqui dentro do prompt dele, olha, você antes de você realizar o agendamento, confira se esse horário está disponível. Caso não esteja, você ofereça para o cliente, explique para ele quais outras opções, dê 2 opções de horários que estão disponíveis. Então, assim, eu pesquisaria o que tem disponível e responderia. Ah, no caso eu tenho vários funcionários, eu tenho no Cal 3, tem Teams. Aí você vai ter que passar também qual que é o usuário, qual que é o funcionário que vai receber. Aí isso precisam de algumas modificações. Onde que você encontra qual parâmetro, o que você pode adicionar e mudar aqui? Você vai vir na API do cal.com. Então eles têm a API, deixa eu vir aqui, cal, vamos vir aqui, API Reference. Aqui é o site de API da cal.com, você vai vir em API referência, V1, bookings. Aqui tem tudo o que precisa, tudo o que pode ser passado. No caso, por exemplo, user. User seria o usuário que vai atender. No meu caso, só tem a minha agenda lá, então não tem essa necessidade. Então, se eu viesse aqui criar um agendamento, aqui você pode ver que como eu passei lá foi sem user. Se eu colocar um user, aí ele vai falar, olha, quem vai atender vai ser a pessoa X, vai ser a pessoa Y. Então ele vai saber quem é que vai fazer o atendimento no caso de ter várias pessoas. Então, esse é um fluxo funcional que você pode utilizar para cliente. Já tem várias empresas que utilizam o Cal.com, então você pode chegar e oferecer essa solução. Bom, esse foi o nosso fluxo de hoje. Eu em breve vou explicar como utilizar a Agents, que é a ferramenta que nós desenvolvemos na Next, para conectar ao WhatsApp, só que ela só vai estar disponível a partir do dia 1º. Então, por hoje, esse é o vídeo. Amanhã teremos o DeFi. Caso você veja esse vídeo posteriormente, a parte com o DeFi já deve estar no canal. Não se esqueça, se inscreva no canal, curte o vídeo, deixe um comentário, uma dúvida ou um pedido de conteúdo para um próximo vídeo. Se você não entrou no grupo de WhatsApp ainda, entra lá, que tem muita gente disponível para ajudar. Inclusive, eu estou lá direto, ajudando com dúvidas, fazer integrações e muito mais. Se você quiser um pouco a mais, não se esqueça de entrar na Next Level. Qualquer dúvida, pode entrar no WhatsApp e perguntar, que eu estou disponível lá para estar respondendo as perguntas de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.